Glória a Deus, aleluia, Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Que maravilha. Após tão lindos louvores, né? Louvores abençoados. Eu realmente me sinto tocado. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, que significa princípio, o início de todas as coisas. O primeiro livro do Pentateuco e que também faz parte da Torá. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Gênesis capítulo de número 3, versículos, glória a Deus, versículos 8, 9 e 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante, que diz assim: E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim, no frescor do dia. Algumas traduções está na viração do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Glória a Deus. Olha só, essa palavra, ela mexe muito conosco, porque faz parte, né, do princípio de todas as coisas, o livro de Gênesis, também a criação, e também faz parte da Torá. A Torá é o compêndio de 5 livros que são também conhecidos como Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros, né, da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, ou Veterotestamento, também assim conhecido. Então os judeus, eles têm um respeito muito grande, né, pela Torá. São livros assim, o qual eles não abrem mão no seu dia a dia, nos seus estudos. E para o judeu, quando ele vai fazer as suas preces, as suas orações, eles sempre começam exaltando a Deus e reconhecendo quem Deus é. Ele nunca começa as suas preces falando de si mesmo, ou falando de suas necessidades. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Não. Ele sempre começa as suas preces, as suas orações, reconhecendo a grandeza de Deus, o senhorio de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor. Então, há para eles também um livro muito famoso na cultura judaica chamado Ética dos Pais. É muito pouco conhecido entre nós de outros países, né? Mas entre os judeus é muito famoso e respeitado, que se chama Ética dos Pais. E na Ética dos Pais, capítulo 1, no versículo 2, diz: O mundo se apoia sobre 3 coisas: o estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade.
São 3 coisas que são indispensáveis e que todo rabino ensina aos seus discípulos. 3 coisas: o estudo da Torá, conhecer, estudar, aprofundar-se no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, são os 5 livros da lei. Depois, o serviço a Deus, como servi-lo, honrá-lo, agradá-lo, né? Os sacrifícios. Então, toda espécie de serviço ao Senhor. E terceiro, são os atos de bondade. Para eles, se resume em 3 coisas. O mundo, né, se apoia nessas 3 grandes verdades, que é o estudo da palavra de Deus, o serviço a Deus, e terceiro, a bondade, os atos de bondade. Por exemplo, quando havia culto, né, os cultos na sinagoga, o momento principal é a leitura pública do Torá, ou da Torá, né? Cuja leitura é feita no centro do salão. As pessoas ficam ao seu entorno e ali então é feita a leitura. É o centro das atenções. E é aquilo que ao longo da caminhada nós temos perdido. A palavra, ela perdeu para muita gente o seu sabor. Para muita gente a palavra perdeu esse poder. Desculpa a expressão que eu vou usar. Perdeu aquele tchan de ser o centro das atenções. Eu já participei de muitos cultos, em muitas igrejas, em muitas viagens que já fiz, né? E a gente vê muitas liturgias. E mais agora, essa nova geração de crentes, estamos vendo a palavra ficando mais de lado. Mas nós precisamos entender que ela é o centro. E por que não falar que Jesus Cristo é a palavra? João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Meu Deus, e nós temos perdido tudo isso, né? Precisamos entender tudo isso. Então, quando nós começamos a estudar, aprofundar, nós vamos começar a compreender algumas coisas, porque o inimigo, ele tem tentado distorcer algumas coisas. Por exemplo, ele tenta, através da mentira e do engano, colocar na mente dos homens que o homem é amaldiçoado, mas não foi. E o texto que nós lemos aqui, ele revela grandes riquezas, não é? Ele vai trazer para mim e para você grandes riquezas. E a primeira dela foi Deus, o Senhor Deus forma o homem, dá a ele uma companheira, coloca eles no jardim. Deus deu um jardim para eles, os coloca ali para que habitem, né? Para que cuidem dele, para que reguem, enfim, o Senhor os coloca ali. Mas o inimigo seduz e eles desobedecem à voz de Deus. A desobediência é algo terrível. A desobediência é algo destruidor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não foi a humanidade que foi amaldiçoada, mas a serpente e a terra. Aí sim. Então é por isso que nós precisamos estudar. É por isso que nós precisamos aprofundar. Porque um rabino, 3 coisas principais para um rabino, né, que ele precisava. Ele precisava conhecer, e interpretar a Torá. Ele precisa conhecer, ele precisa viver
e ele precisa aprender a interpretar com as linhas corretas. E muitas pessoas têm dificuldade para isso, não é? Então, irmãos, eu começo a minha pregação, eu estava até fazendo um preparo para você. Porque quando Deus ele vira para a mulher, ele vira para o homem, né? Ele usa aqui uma palavra tsalon, que quer dizer labuta, dor, se aplica à reprodução e se aplica ao plantio. Agora tudo aquilo que você vai plantar vai ser com esforço, vai ser com dificuldade. Me desculpe. Eu te dei tudo, mas você desobedeceu. Agora você precisa conviver com essa condição e essa situação. Deus não deixou de amá-los, como Deus não deixou de te amar. Mesmo em atos de desobediência, Deus não deixa de nos amar. Agora vem a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo. Você que está me ouvindo agora. A primeira pergunta que eu queria fazer era: como se esconder de Deus dentro do lugar santíssimo? Como? Olha a ideia de Adão. Adão estava vivendo ou experimentando algo que ele não conhecia, porque ele percebeu que ele estava sem roupa. Então, a primeira noite de Adão sem roupa, porque agora ele tem consciência. Antes ele não tinha, ele não sabia que estava nu. É o que a Bíblia ensina. Mas é a primeira noite sem roupa, que simboliza duas coisas: sem vida e sem Deus. Esse sem roupa aqui, ele simboliza duas coisas: sem vida, sem Deus e sem vida. São duas coisas que acontecem quando desobedecemos, quando pecamos, quando fazemos aquilo que Deus não nos autoriza a fazer. Então ficamos sem Deus, sem vida. É lógico, preste bem atenção, não sejamos radicais no entendimento, na ignorância. Então quer dizer que Deus me abandonou? Não. Mas Deus está permitindo você sentir a sua ausência por causa da sua rebeldia e desobediência. Então ali foi a primeira noite do homem sem roupa, o que simboliza sem Deus e sem vida. A pior coisa que pode acontecer com o homem não é perder casa, não é perder bens, não é perder dinheiro, não é perder emprego, porque ele arruma outro. Mas não existe nada pior no mundo do que perder a presença, perder a comunhão, perder a intimidade. Eu vou repetir: perder a comunhão, perder a intimidade. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor vinha todas as tardes, na viração do dia. Ele andava com eles no jardim, ele conversava com eles, havia comunhão, havia cumplicidade, havia intimidade. Mas a desobediência, a rebeldia entra no jardim. E quem era a serpente? Quem estava usando a serpente? A voz de quem saiu da boca da serpente? Olha, eu quero falar algo para você aqui, porque eu sou um pregador que eu não dou ibope para o diabo. Está entendendo? Meu Jesus é tão tremendo, tão poderoso, tão maravilhoso, que eu não dou ibope para o diabo. Mas eu vou falar aqui. Ouvir a voz de Satanás traz graves consequências. A Bíblia diz, Paulo, apóstolo, escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos nos revestir
de toda a armadura divina, ou armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E ele diz, usai o capacete da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, o que são os dardos inflamados do maligno? São setas. E o que são setas? Ideias, pensamentos. Preste bem atenção, você que está me ouvindo aí, você que está ao alcance da minha voz aqui agora. Nós temos a sensibilidade de discernir que tipo de pensamento permeia na nossa mente. Escute isso. Isso é muito forte. Que tipo de pensamento permeia na nossa mente? Por exemplo, você sabe quando um pensamento não é seu. De repente você está envolvido em uma situação, uma discussão, e de repente vem no seu pensamento, dá um murro nele, ou dá um murro nela. Você sabe que isso não vem de você. E só existem 3 tipos de pensamentos que vêm à nossa mente. Vamos falar rapidinho sobre isso? Primeiro, os seus pensamentos. Segundo, os pensamentos do inimigo. E terceiro, os pensamentos de Deus. Você acha que Deus vai mandar você bater na face de alguém? Então, vamos descartar. Esse pensamento não é de Deus. Segundo, você acha que você iria naturalmente bater no rosto de alguém? Então descarta também, esse pensamento não é seu. Só sobrou um sujeito aí na história. Então cuidado com os seus pensamentos. O primeiro campo de batalha do cristão é na mente. Não pensa você que é lá no boteco, ou não sei aonde. Não. Primeiro campo de batalha do cristão não é no ringue, é na mente. Se o inimigo conseguir derrotar você na sua mente, as outras áreas ou os outros lugares é muito fácil. Então é por isso que nós temos que usar o capacete da salvação, ter a certeza de que eu sou salvo, ter a certeza que eu faço parte do reino e que eu sou íntimo dele e que eu entendo o que ele entende e o que ele pensa e o que ele ministra sobre mim. Então eu tenho agora maturidade, capacidade para resistir à voz do inimigo. Porque o inimigo, ele vai soprar a sua voz. E quando nós damos ouvido à sua voz, isso traz sérias consequências. Eu quero que você entenda o seguinte: o lugar santíssimo, ele foi feito para o homem e não para Deus. Eu vou repetir, talvez você não está entendendo. O lugar santíssimo, ele foi feito para o homem e não para Deus. Porque é nesse lugar que se achegam somente aqueles que têm intimidade. Deus já possui sua própria habitação. Mas Deus preparou um lugar. Deus preparou um lugar. Deus preparou uma casa para mim, para você, para servir de jardim. Olha que delícia. Ser o jardim de Deus. Que maravilha. Deus já estabeleceu isso. Só que olha que coisa. Adão e Eva se esconderam de Deus quando Deus chegou na casa deles. O jardim do Éden, tanto no grego como no hebraico, significa presença de Deus. Deus deu para eles, vou dar isso aqui para vocês. Eu fiz para vocês. Aleluia. Aleluia. Logo nós entendemos que a primeira coisa que Deus dá para o homem é a sua presença. Que delícia, irmãos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Mas olha que delícia. Aí Deus estabelece uma casa para ser um jardim.
palavra jardim, no persa, significa lugar secreto, Bia. Olhe para mim, você. Deus tem um lugar secreto, aonde Ele vai te visitar, aonde Ele quer encontrar com você. Não, eu vou voltar. Aonde Ele quer se encontrar com você. Agora imagina a cena, Deus chegando na casa que Ele fez, que Ele te deu, num lugar secreto, aonde Ele vai encontrar com você. E você se escondeu dentro dessa casa. Meu Deus. Foi o que eles fizeram, eles se esconderam de Deus, quando Deus chegou na casa deles. Meu Deus. Meu Deus. Ei. O lugar foi feito para revelar a presença de Deus. Agora, este lugar está sendo usado para se esconder de Deus? Como é isso? Muda essa câmera aqui, eu quero essa aqui, ó. Olha para mim aqui. O lugar foi feito, meu Deus do céu. O lugar foi feito para revelar a presença de Deus, agora está sendo usado para se esconder de Deus. Ei, Deus te chamou para a intimidade, Deus te chamou para a comunhão, e você está querendo esconder de Deus, e você está querendo fugir de Deus. É isso mesmo? Será que estamos entendendo certo o negócio? Foi o que Adão fez, se escondeu de Deus, fugiu de Deus. Ei, Deus criou o homem com 1001 possibilidades para acertar e apenas uma para errar. Eu vou voltar. Deus criou o homem com 1001 possibilidades de acertar e uma para errar. E o homem, você sabe o que o homem fez, né? Olha, Romanos, Paulo escreve aos Romanos dizendo: na minha carne não habita bem algum. Não confie nisto. Isso é traiçoeiro, é mortal. Os desejos da carne, eles são perigosos. E o homem o que escolheu? Errar. Escolheu desobedecer. Escolheu se rebelar contra a voz de Deus. Meu Deus. Pastor, e como foi isso? Adão não veio recebê-lo. Gente, olha o que Deus fez. Deus cria um jardim de delícias. Colocou o melhor que existe e falou: é seu. Só que eu vou vir aqui de vez em quando. Eu vou vir te visitar, nós vamos conversar. Aí quando o Senhor chega, a Bíblia diz, e há alguns textos que falam que Adão ouviu as folhas secas estralando. Imagina! Ele entra em pânico e diz: ixi, o Senhor, vamos nos esconder. Não se esconda, receba-o. Adão deveria recebê-lo como sempre o recebeu. Olha, em nenhum lugar da Bíblia nós vemos Deus chamando Adão, Deus os expulsa do jardim, mas em nenhum lugar da Bíblia eu nunca encontrei, eu já pesquisei, Adão dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Eu nunca encontrei. Nunca encontrei. Então Deus vem. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia. Mas eu quero deixar uma lição para mim e para você nesta noite. Deus, Ele não invade a sua vontade. A vontade de Adão era esconder, era fugir, não era? Então, Deus sabia onde ele estava, só que Deus
chamou. Ele responderia se quisesse. Como eu e você, Deus tem nos chamado. Você responde se você quiser. Ele diz: Adão, Adão, onde estás, Adão? Meu Deus. Adão, onde estás, Adão? E ele diz: eu estou aqui. Eu pequei, por isso eu me escondi. Deus quer ser convidado a ouvir sua confissão. Senhor, eu errei, eu falhei. Está entendendo? Essa palavra é para mim, é para você. É para que nós possamos entender como é ter comunhão com Deus. O inimigo, ele é tão astuto que ele cria um ambiente de rebeldia, de desobediência, e também ele coloca um dos seus ardis mais perigosos. Ele coloca o medo, ele coloca a dúvida no lugar da fé, e o homem engole. Meu querido, Deus trabalha com fé. Deus não trabalha com dúvidas. Porque no lugar da fé, o medo assume. Quando você não tem fé, o medo vai assumir. Quando você não confia, o medo toma conta. Está entendendo? Não tem outra alternativa. No lugar da fé, é o medo. E Adão ficou com medo de Deus brigar, espraguejar. Enfim, o inimigo colocou na mente de Adão. Qual é o campo de batalha? A mente, é o primeiro. Então, o medo, ele é tão criativo quanto a fé. A fé é criativa, mas o medo também é criativo. Porém, todavia, o medo é negativo. E não preciso dizer que a fé é positiva. São os dois opostos. Positivo e negativo. Positivo é fé, negativo é o medo. E o inimigo, ele sempre vai lançar o medo. E é o medo que vai te distanciar de Deus. Medo de não ser aceito, medo de não ser compreendido, medo de ser julgado, medo às vezes de ser criticado, ridicularizado. Mas olha, quer ouvir uma verdade nessa noite? Confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, essa noite o Senhor está nos chamando. Adão, ele ouviu Deus, ele ouviu a voz, ele ouviu o som antes da chegada. Antes da chegada. E a voz é o mesmo que a presença, é por isso que ele se embaraçou. E Deus, com a sua onisciência e onipresença, ele está no jardim da nossa consciência. Você está entendendo? Tem um jardim na nossa consciência e o Senhor Deus está lá. Você pode mentir para todo mundo, menos para você mesmo e para Deus. São duas pessoas que o homem nunca, mas nunca mesmo vai conseguir enganar a si próprio e a Deus. Quando Deus pergunta, na verdade, quando Deus pergunta: onde você está, Adão? Deus estava fazendo uma outra pergunta. Deus estava dizendo: Adão, do que você se privou, meu filho? Você não faz ideia do que Deus preparou para você. Quando Deus está perguntando onde você está, Ele está dizendo do que você se privou. Você não faz a mínima ideia do que eu tenho preparado para você. Paulo, o apóstolo, diz isso. Ele diz: aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu,
Meu Deus! Aquilo que jamais penetrou no entendimento humano, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Do que você tem se privado? Deus tem muito mais para você. Você está iludido. Você está enganado porque você permitiu que um pensamento intruso invadisse a sua mente, porque esse pensamento não é de Deus, esse pensamento não é seu, esse pensamento é intruso, é do inimigo, e ele está fazendo você perder muitas coisas. E com medo, porque o medo é criativo, aprenda isso. O medo é criativo, e por medo você começa a tomar caminhos perigosos, porque você tem medo de perder o que Deus já te deu, você tem medo de sucumbir, você tem medo de fracassar, mas a Bíblia Sagrada diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia, eu vou te dar um minuto para você glorificar. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe por quê? Porque é fé. Aleluia, é a voz da fé, é a fé genuína, verdadeira. Palavra fé é uma palavra grega, pistos, que significa confiança. Deposita sua confiança no Senhor, confia nele. Aleluias. Eu queria fazer algumas perguntas permanentes, eternas. Em outras palavras, Deus estava perguntando a Adão: e o que você vai fazer agora? Quando ele diz: onde estás? Ele está dizendo: do que você se privou? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Como você vai lidar com a realidade que você escolheu? A vida, ela é feita de escolhas. É duro ouvir isso, mas a vida é feita de escolhas. O seu hoje é o resultado das suas escolhas de ontem. O seu amanhã vai ser o resultado de suas escolhas de hoje. Saiba escolher. Saiba escolher. Você está sendo privado de muitas coisas, porque as suas escolhas têm sido abruptas, erradas. Porque você não tem buscado a direção de Deus. Não temos buscado a direção de Deus. Terceira coisa que aquela pergunta significa. Na verdade, quarta. Porque a primeira, nós vimos, fomos ministrados, do que você se privou. A segunda, que significa, o que você vai fazer agora? Terceira, como você vai lidar com a realidade que você escolheu? Quarta, essa é bruta. Você vai ficar escondido e envergonhado, ou você vai sair do esconderijo e enfrentar a realidade? Adão, onde tu estás? Chegou. E aí, você vai ficar escondido, envergonhado, ou você vai sair de trás dos arbustos, das árvores, e vai dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui e quero enfrentar a realidade. Ou você vai continuar fugindo dos problemas? Problemas foram feitos para serem solucionados, não adiados, não procrastinados. Problemas foram feitos para serem resolvidos, solucionados. E quer saber? Deus te fez um solucionador de problemas. Você nasceu para solucionar problemas. Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu oro, tenho um momento de oração, e depois que eu oro, eu suspiro e saio para enfrentar a vida. Depois que eu falo com Deus, aí eu ligo o meu telefone, aí eu vou viver o meu dia. Mas primeiro eu falo com Ele. Primeiro eu tenho um momento com Ele.
porque é Ele que me dá forças para vencer. É Ele quem me dá forças para caminhar. É Ele quem me dá forças para continuar. E assim é com você. E eu sei que 90% dos telefonemas que eu vou receber são problemas. Mas por quê? Porque eu sou um solucionador de problemas. E Deus te escolheu para ser um solucionador de problemas. Quarta pergunta, preste bem atenção. Quarta pergunta, ele diz, ou queria dizer, você vai ficar escondido, envergonhado, ou você vai sair para enfrentar a realidade? Deus não começa. Às vezes tem muita gente que tem um entendimento errôneo sobre Deus. Acham que Deus é um tirano com um chicote nas mãos, dizendo vou te pegar. Não. Deus não começa com um julgamento ou com uma condenação. Deus começa com uma pergunta: onde você está? Diferentemente de muitos que já começam condenando, que já começam jogando o passado, não é verdade? Deus quis saber a razão, o motivo, a causa, a circunstância, o porquê. Por que, Adão, você se escondeu? Não havia motivos. Se você viesse, confessasse, não. Mas você desobedeceu, pecou, fugiu, escondeu. Meu Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, para me encerrar. Vou encerrar agora. Deus, Ele não está no céu, apesar dele encher os céus e a terra. Mas Deus, Ele não está num lugar distante, com os braços cruzados, irado. Não. Deus, Ele está presente. Segundo, Deus está procurando a mim e a você. Deus está procurando. E com uma pergunta: onde você está? Você pode ouvir essa pergunta? Ele está fazendo para mim e para você. Onde você está? Ah, Deus. Onde eu estou? No Éden. Eu disse no meio da mensagem que Éden, tanto no grego como no hebraico, significa o quê? Presença de Deus. Onde você está? No Éden, na presença. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Pense onde você está. E durante essa oração medite, pense. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu ministério, sua família. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão à altura do seu coração. E nós vamos orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esta pessoa que, ó Deus, ouviu esta palavra, foi tocada pelo seu poder. E, ó Deus, nesta hora eu te peço, mostra para ela, Pai. Mostra para ela que o Senhor não é um tirano, que o Senhor não está com um chicote nas mãos, mas, ó Deus, que o Senhor está presente, que o Senhor nos procura, porque não tem como te amar, Senhor, se o Senhor não nos amar primeiro. Então, o Senhor nos amou primeiro, por isso nós amamos. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está presente aqui, ali. Obrigado, Deus, porque o Senhor está à nossa procura. E obrigado porque o Senhor nos pergunta: onde você está? Pai, eu oro e apresento essa vida preciosa em tuas mãos. Que o Senhor o abençoe. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus. Amém.